Desesperada para sustentar o filho, Mia aceita um emprego como cuidadora na fazenda de Ethan Blackwood, onde encontra um homem devastado pelo acidente que o deixou paralisado. Mas quando ela descobre anos de cartas de amor escondidas, escritas para ela, tudo muda. Antes de começarmos, comentem de onde estão assistindo. Mia Matthews olhava o aviso final em suas mãos, as letras em vermelho vibrante borrando enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Mais uma conta que ela não conseguia pagar. A pilha em sua mesa de cozinha parecia crescer a cada dia. Luz, água, aluguel, despesas médicas para o medicamento contra a asma de seu filho Tyler. "Mamãe, posso tomar um suco?" perguntou Tyler, de 6 anos, parado na porta de sua pequena cozinha, segurando seu dinossauro de brinquedo favorito. Mia rapidamente enxugou os olhos e forçou um sorriso. "Claro, querido." Ela pegou o pacote quase vazio na geladeira, calculando mentalmente como poderia esticar os mantimentos até seu próximo pagamento, se ela ainda tivesse um emprego até lá. A lanchonete onde ela trabalhava nos últimos 3 anos havia reduzido drasticamente suas horas. O turismo na pequena cidade agrícola de Meadow Creek havia diminuído, e os moradores locais também estavam gastando menos. Agora, ela tinha apenas 2 turnos por semana, de longe insuficiente para sustentar a si mesma e Tyler. "Senhorita Matthews!" Uma voz severa veio de suas costas enquanto ela limpava as mesas naquela tarde. Era seu chefe, o Sr. Jenkins. "Posso falar com você no meu escritório?" O coração de Mia afundou. Ela sabia o que estava por vir. 10 minutos depois, ela saiu da lanchonete desempregada. Seu último pagamento mal suficiente para cobrir os mantimentos da semana seguinte. Ela se sentou em seu Honda velho, agarrando o volante enquanto lutava contra as lágrimas. Tyler estava na casa de sua vizinha, a Sra. Wilson, a gentil senhora idosa que cuidava dele durante os turnos de Mia e nunca cobrou o preço cheio. "Pense, Mia", ela sussurrou para si mesma. "Você tem que resolver isso." Ela deu partida no carro e seguiu para a casa da Sra. Wilson, tentando manter o pânico sob controle. Enquanto dirigia pela cidade, ela mal notou as vistas familiares. As pequenas lojas alinhadas na Main Street, a praça da cidade com seu gazebo, onde eram realizados concertos de verão, a velha igreja onde ela costumava frequentar a escola dominical quando criança. O que ela notou foi a placa "Precisamos de funcionários na janela da farmácia Miller." Ela parou imediatamente. "Sinto muito, querida", disse o Sr. Miller depois que ela perguntou sobre a vaga. "Acabei de contratar alguém esta manhã. Mas sabe..." Ele fez uma pausa, tocando o queixo pensativamente. "Eu ouvi algo que pode lhe interessar. O velho Dr. Henderson mencionou que está procurando uma cuidadora para Ethan Blackwood." "Ethan Blackwood?" repetiu Mia. O nome enviou uma onda inesperada em seu peito. Todos em Meadow Creek conheciam a família Blackwood. Eles possuíam a maior fazenda do condado. Milhares de acres de campos de trigo, pomares e pastagens para gado. Ela tinha estudado no ensino médio com Ethan, embora ele fosse 2 anos mais velho. Bonito, confiante, de uma das famílias mais ricas da região. Ele mal sabia que ela existia. "Teve um acidente terrível há cerca de 6 meses, continuou o Sr. Miller. "Caiu do sótão de seu celeiro, paralisado da cintura para baixo, coitado. Ouvi dizer que ele não está bem. Já demitiu 3 cuidadoras. Mas o salário é bom, muito bom. Vaga com moradia também." Mia agradeceu e foi embora, sua mente a mil. Uma vaga com moradia significava não precisar pagar aluguel. E se o salário fosse tão bom quanto o Sr. Miller insinuou, ela pegou Tyler na casa da Sra. Wilson e foi direto para o consultório do Dr. Henderson. O médico idoso havia sido o médico de Meadow Creek por mais de 40 anos, tratando de tudo, desde acidentes agrícolas até o parto da maioria dos bebês da cidade. "Mia Matthews." Ele a cumprimentou calorosamente quando sua recepcionista a mostrou. "Não te vejo desde o último exame de Tyler. Como está o pequeno?" "Ele está bem, obrigada", respondeu Mia, acomodando Tyler com um livro para colorir antes de explicar sua situação e sua consulta sobre a vaga de cuidadora. A expressão do Dr. Henderson ficou séria. "Não vou adoçar as coisas, Mia. Ethan está em um lugar escuro.
O acidente mudou tudo para ele. Ele sempre foi tão ativo, tão independente. Agora ele precisa de ajuda com as tarefas mais básicas e ele não está lidando bem com isso. Ele está com raiva, amargurado. Afasta todos. Eu consigo lidar com pessoas difíceis, disse Mia com firmeza. Trabalhei com todos os tipos de clientes na lanchonete. Isso é diferente, advertiu o médico. Mas ele a estudou pensativamente. Você sempre teve uma maneira gentil. Talvez seja isso que ele precisa. O salário é de uns $3.000 por mês, mais acomodação e alimentação para você e Tyler. Mia ofegou. Era mais do que o dobro do que ela ganhava na lanchonete. Vou ligar para a administradora da propriedade, Margaret Winters. Ela cuida de todas as contratações da propriedade Blackwood. Se você estiver séria, poderá começar já amanhã. Na manhã seguinte, Mia dirigiu pelos imponentes portões de ferro forjado da fazenda Blackwood, Tyler boquiaberto no banco de trás. A longa entrada serpenteava por campos perfeitamente cuidados, antes de se abrir para revelar uma deslumbrante casa de fazenda de 2 andares. Embora grandiosa em tamanho, tinha a aparência quente e acolhedora de uma casa de família em vez de um local de exibição. Varanda que contornava toda a casa com cadeiras de balanço, jardineiras florindo com cores primaveris, um balanço de pneu pendurado em uma enorme árvore de carvalho. Margaret Winters os encontrou na porta, uma mulher alta e prática na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque firme. Ela estava com a família Blackwood há décadas, Mia se lembrava. Ela administrava a casa com precisão militar, mas sempre tinha doces para as crianças locais quando elas passavam vendendo itens de arrecadação de fundos para a escola. Mia, é bom vê-la novamente, disse Margaret, sua expressão amolecendo, ao ver Tyler se escondendo atrás das pernas de sua mãe. E quem é esse jovem bonito? Depois que Tyler foi instalado na cozinha com biscoitos caseiros e leite, sob o olhar atento de Rosa, a governanta, Margaret deu a Mia um tour pela casa. Seus aposentos serão aqui na ala leste, explicou ela, mostrando a Mia uma suíte linda, com um quarto para ela e um quarto menor conectado para Tyler. Os quartos de Ethan ficam na ala oeste. Você vai ajudá-lo com sua rotina matinal, exercícios de fisioterapia, refeições e medicamentos. O Dr. Henderson o visita 2 vezes por semana para verificar seu progresso. E sua família? Perguntou. Mia. Eu me lembro que ele tem um irmão. James mora em Chicago com sua esposa. Ele liga regularmente, mas raramente visita. Seus pais faleceram em um acidente de carro há 5 anos. Ethan estava administrando a fazenda desde então, até o acidente. A expressão de Margaret ficou preocupada. Devo avisá-la. Ethan não é o rapaz que você pode se lembrar da escola. O acidente o mudou. Ele foi jogado do sótão durante uma tempestade. Quebrou as costas. Os médicos dizem que ele pode voltar a andar algum dia com terapia intensiva, mas Ethan... Ela suspirou. Ele desistiu. Se recusa a realmente tentar. Eles pararam em frente a uma porta fechada no final de um corredor. Ele sabe que você está vindo, disse Margaret em voz baixa. Mas não espere uma recepção calorosa. Nada poderia ter preparado Mia para o homem sentado na cadeira de rodas perto da janela. Ethan Blackwood sempre foi o garoto de ouro de Meadow Creek, alto, atlético, com cabelos castanhos iluminados pelo sol e um sorriso fácil que fazia o coração de todas as garotas bater mais forte. O homem diante dela era fisicamente o mesmo, ainda bonito com aqueles olhos azuis impressionantes. Mas tudo mais havia mudado. Seu cabelo estava mais comprido, despenteado. Uma barba sombreava seu queixo outrora bem barbeado. Mas foram seus olhos que mais a chocaram. Outrora brilhantes de confiança e calor, agora duros e frios. Ele não se virou para olhá-la quando ela entrou, apenas continuou olhando para os campos ondulados além de sua janela. Sr. Blackwood, disse Mia gentilmente, sou Mia Matthews, serei sua nova cuidadora. Não se incomode em desfazer as malas, disse ele, sua voz rouca como se estivesse em desuso. Você não vai durar uma semana. Mia entrou mais no quarto, recusando-se a ser intimidada. Acho que vou, na verdade. Preciso desse emprego, Sr. Blackwood. Isso chamou sua atenção.
Ele se virou, os olhos estreitos enquanto ele a estudava. Um lampejo de algo, reconhecimento talvez, cruzou seu rosto antes que a dureza voltasse. Mia Matthews, disse ele lentamente. Da cidade. Você trabalhava na lanchonete. Sim. Ela ficou, surpresa que ele soubesse disso. Você tem um filho. Tyler. Ele tem 6 anos. Ethan olhou para a janela novamente. Este não é um lugar para uma criança. Tyler é muito bem comportado, respondeu Mia. E a casa é certamente grande o suficiente. Margaret disse que ficaremos na ala leste. Margaret diz, ele murmurou. Todo mundo tomando decisões sobre minha vida. Bem, aqui está uma minha. Eu não quero você aqui, eu não preciso de uma babá. Ótimo, porque eu não estou me candidatando para ser uma, respondeu Mia uniformemente. Sou uma cuidadora com experiência em ajudar pessoas a recuperar sua independência. O que, pelo que eu entendo, é exatamente o que você precisa. Ele riu num som áspero sem humor. O que eu preciso é que as pessoas me deixem em paz. Para você poder fazer o quê? Sentar e olhar pela janela o dia todo? Como isso está funcionando para você? Sua cabeça se virou, surpresa, registrando, em seu rosto com sua franqueza. Margaret mencionou que você já demitiu 3 cuidadoras. Mia continuou. Deixe-me adivinhar. Elas andaram na ponta dos pés em volta de você. Trataram você como se você pudesse quebrar. Deixaram você se afogar na autopiedade. Você não sabe nada sobre mim, ele rosnou. Eu sei que você era um dos agricultores mais bem-sucedidos do condado antes do seu acidente. Eu sei que você assumiu este lugar depois que seus pais morreram e o tornou ainda mais produtivo. Eu sei que você costumava participar de rodeios, treinava beisebol na Liga Mirim e doava generosamente para o programa de agricultura da escola. Ela fez uma pausa. E agora eu sei que você desistiu. As mãos de Ethan agarraram os braços de sua cadeira de rodas, os nós dos dedos brancos. Por um longo momento, ele apenas a encarou, e Mia se perguntou se havia ido longe demais. Seu primeiro trabalho, disse ele finalmente, é me trazer uma xícara de café, preto. Depois você pode me ajudar a ir ao banheiro. Se você vai ser paga para me ajudar, você pode muito bem se tornar útil. Não era aceitação, mas era um começo. Os próximos dias se estabeleceram em uma rotina. Mia chegaria ao quarto de Ethan às 7h com sua bandeja de café da manhã. Ela o ajudaria em sua rotina matinal, banho, vestuário, higiene, enquanto ele mantinha um silêncio de pedra ou respondia com respostas de uma palavra às suas perguntas. Tyler se adaptou à sua nova casa com a resiliência da juventude, encantado com os amplos terrenos e a atenção de Margaret e Rosa. Mia certificou-se de que ele entendesse para ficar longe da ala de Ethan da casa, a menos que fosse convidado, o que parecia improvável que acontecesse. No final da primeira semana, Mia estava exausta, não pelas exigências físicas do trabalho, mas pelo desgaste emocional de lidar com a rejeição constante de Ethan. Toda tentativa de conversa era rejeitada. Todas as sugestões para uma atividade fora de seu quarto eram recusadas. Ele realizava seus exercícios de fisioterapia com o mínimo de esforço, claramente apenas cumprindo os movimentos. Você não está tentando, disse ela a ele uma manhã, enquanto ele levantava sem entusiasmo os pequenos pesos que o Dr. Henderson havia prescrito. Qual o sentido? Ele respondeu. Para que eu possa fortalecer meu corpo superior, me tornar um jogador de basquete em cadeira de rodas campeão, viver minha melhor vida com deficiência, para que você possa ficar mais forte, respondeu Mia, calmamente. Para que você possa ser mais independente, para que você possa parar de sentir pena de si mesmo e começar a viver novamente. Isso não é viver, disse ele amargamente. Isso é existir. Mais tarde naquela tarde, enquanto Ethan tirava uma soneca, Mia levou Tyler para um passeio pela propriedade. O sol de maio estava quente em seus rostos, enquanto eles exploravam os jardins atrás da casa. O Sr. Ethan é um homem mau? Perguntou. Tyler, de repente, surpreendendo Mia. Não, querido, respondeu ela cuidadosamente. Ele é um homem triste. E quando as pessoas estão muito tristes, às vezes agem de forma grosseira, porque não sabem o que fazer com todos os seus sentimentos feridos.
Tyler assentiu solenemente. Como quando eu quebrei meu dinossauro e gritei com você, mesmo que não fosse sua culpa? Mia sorriu, afastando o cabelo da testa dele. Exatamente assim. O Sr. Ethan teve um acidente grave e agora ele está com raiva porque seu corpo não funciona como antes. Eles continuaram andando, chegando à beira de um pomar de maçãs. As árvores estavam cobertas de delicadas flores rosa e brancas, algumas pétalas caindo na brisa leve. Este lugar é tão bonito, murmurou Mia, mais para si mesma do que para Tyler. Costumava ser o lugar favorito dele, disse uma voz atrás deles. Mia se virou para encontrar Margaret se aproximando, uma cesta de flores recém-cortadas em seus braços. Ethan, quero dizer, ele pediu a namorada da faculdade em casamento aqui, embaixo daquela grande árvore no final da fileira. Eu não sabia que ele estava noivo, disse Mia, surpresa. Ele não estava, não por muito tempo. Ela o deixou cerca de um mês depois que ele pediu em casamento. Disse que o amava, mas não conseguia se ver como esposa de um fazendeiro. Margaret suspirou. Isso partiu o coração dele. Ele se dedicou ao trabalho na fazenda depois disso. Raramente reservava tempo para uma vida social. Mia lançou um olhar para a casa, pensando no homem amargurado na cadeira de rodas. Será que ele tinha se sentido sozinho mesmo antes do acidente? Naquela noite, depois de colocar Tyler na cama com uma história, Mia levou o jantar para Ethan. Ele estava sentado em seu lugar de costume perto da janela, embora as cortinas estivessem fechadas agora contra a escuridão lá fora. Não estou com fome, disse ele quando ela colocou a bandeja na mesa ao lado dele. Você precisa comer para manter suas forças, respondeu Mia, descobrindo o prato para revelar o famoso assado de rosa. Para que se preocupar? Resmungou ele. Algo em Mia se quebrou. Uma semana de autopiedade dele, seu rancor, sua determinação em afastar todos, era demais. Chega, disse ela, a voz tensa de frustração. Eu já tive bastante. Ela se moveu para ficar diretamente na frente dele, forçando-o a olhá-la. Você acha que é a única pessoa que já teve a vida virada de cabeça para baixo, o único que já perdeu algo importante? Bem, você não é. Ethan piscou, claramente assustado, com sua explosão. Há 2 anos meu marido me deixou e Tyler simplesmente foi embora. Disse que não era feito para ser pai. Sem aviso, sem discussão. Na noite anterior, estávamos planejando uma viagem familiar. Então ele se foi e, de repente, eu estava sozinha com uma criança de 4 anos, trabalhando em turnos duplos no restaurante para sobreviver. Ela respirou fundo, tentando controlar a voz. Mas eu não tive o luxo de desistir. Eu tinha Tyler contando comigo. Então eu levantei todos os dias e fiz o que precisava ser feito. E agora estou aqui, cuidando de você. Um homem que tem tudo, mas não consegue ver porque está muito ocupado se lamentando. A expressão de Ethan escureceu. Tudo? Eu não consigo andar, não consigo administrar minha fazenda, nem consigo ir ao banheiro sem ajuda. Não me fale sobre o que eu tenho. Você tem esta bela casa, segurança financeira, pessoas que se preocupam com você, sua mente, sua força na parte superior do corpo, a possibilidade de melhoria com terapia. Mia contou nos dedos. E sim, eu entendo que o que você perdeu é enorme. Não consigo imaginar o quão difícil essa adaptação tem sido. Mas você está escolhendo piorar as coisas, excluindo todos que tentam ajudar. Ela pegou o garfo e o estendeu a ele. Coma seu jantar, Sr. Blackwood, ou não. Mas saiba que eu voltarei amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte, porque, ao contrário de você, eu não tenho o luxo de desistir. Com isso, ela se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás dela. No corredor, ela se encostou na parede, o coração batendo forte, se perguntando se acabara de se demitir. Na manhã seguinte, ela entrou no quarto de Ethan com apreensão, esperando encontrar Margaret, esperando para dizer que ela foi demitida. Em vez disso, ela encontrou Ethan já acordado, olhando para o teto. Bom dia, disse ela cautelosamente, colocando sua bandeja de café da manhã. Ele não respondeu imediatamente, e Mia se ocupou abrindo as cortinas para deixar entrar a luz do sol da manhã. Você está certa. Sua voz estava tão baixa que ela quase não a ouviu.
Ela se virou para encontrá-lo, observando a sua expressão ilegível. Sobre o quê? Perguntou ela. Eu estava me afogando, descontando minha raiva em todos ao meu redor. Ele desviou o olhar. Não é justo, especialmente para você. Mia se aproximou lentamente, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. É compreensível. Você passou por um trauma. Eu também, disse ele, encontrando seus olhos novamente. Ainda assim, aqui estou eu, cuidando do meu filho, cuidando de você, não? Desistindo, um momento de entendimento passou entre eles, a primeira conexão real desde que ela chegara. Não estou dizendo que serei um paciente modelo, continuou ele com um sorriso quase imperceptível. Mas vou tentar, realmente tentar, com a terapia. E ele hesitou. Eu gostaria de conhecer seu filho, de verdade, quero dizer, se estiver tudo bem. Mia sorriu, um calor se espalhando por seu peito. Acho que ele gostaria disso. O nome dele é Tyler. Tyler, repetiu Ethan. Traga-o aqui esta tarde. Talvez possamos almoçar juntos, na varanda talvez. Eu não saí há... Ele franziu a testa. Muito tempo. A varanda parece perfeita, concordou Mia, a esperança renascendo dentro dela pela primeira vez desde que chegara à fazenda Blackwood. Algo havia mudado. Uma pequena rachadura na parede que Ethan havia construído ao seu redor. E para Mia, um vislumbre do homem que ele costumava ser, e talvez apenas talvez pudesse ser novamente. O almoço na varanda foi melhor do que Mia poderia ter imaginado. Tyler, inicialmente tímido com o homem na cadeira de rodas, rapidamente se aqueceu quando Ethan o perguntou sobre seu brinquedo de dinossauro. Este é o Rex, explicou Tyler, mostrando o amado Tiranossauro Rex. Ele é o dinossauro mais forte de todos. É mesmo? Perguntou Ethan, um sorriso genuíno suavizando suas feições pela primeira vez desde que Mia chegara. Eu também adorava dinossauros quando tinha a sua idade. Sério? Os olhos de Tyler se arregalaram. Você tinha brinquedos como o Rex? Eu tinha. Na verdade, Ethan olhou para Mia. Acho que eles ainda podem estar no sótão em algum lugar. Minha mãe guardou muitas das minhas coisas antigas. Podemos procurá-los? Perguntou Tyler animado. Tyler, Mia alertou gentilmente. O Sr. Blackwood está ocupado... É Ethan, ele interrompeu. Por favor, Sr. Blackwood era meu pai. Ele se voltou para Tyler. E sim, podemos procurá-los. Talvez amanhã. Vou perguntar a Margaret onde eles podem estar guardados. Enquanto terminavam o almoço, Mia notou uma mudança sutil em Ethan. Ele se sentou mais ereto em sua cadeira de rodas, engajado na conversa, até riu das piadas de 6 anos de Tyler. Era como se estar ao ar livre, sentindo o sol da primavera em seu rosto, tivesse despertado algo nele. As macieiras são lindas, comentou Mia, apontando para o pomar ao longe. Uma sombra cruzou o rosto de Ethan. Elas eram o orgulho e a alegria da minha mãe. Ela costumava fazer as melhores tortas de maçã que você já provou. Minha mamãe também faz tortas boas, interveio Tyler. Mia riu. Eu tento meu melhor, embora eu tenha certeza de que não. Se comparam às receitas da sua mãe. Eu não sei, disse Ethan, estudando-a com novo interesse. Eu estaria disposto a fazer um teste de sabor e descobrir. Será que ele estava flertando com ela? Mia sentiu o calor subir para suas bochechas e rapidamente se ocupou limpando os pratos do almoço. Naquela tarde, enquanto Tyler tirava uma soneca, Mia ajudou Ethan com seus exercícios de fisioterapia. A mudança em sua atitude foi notável. Onde antes ele havia passado pelos movimentos com esforço mínimo, agora ele se esforçava, o rosto tenso de concentração enquanto trabalhava com os elásticos de resistência. Você está realmente se esforçando hoje, observou Mia, apoiando suas costas enquanto ele completava outra série. Alguém me lembrou recentemente que desistir não é uma opção, respondeu ele, lançando-lhe um olhar significativo. Além disso, se eu for levar Tyler naquela caça aos dinossauros amanhã, vou precisar da minha força. No dia seguinte, fiel à sua palavra, Ethan os conduziu até o sótão. Margaret ajudou Mia a subir as escadas enquanto carregava caixas para Ethan. Procurar na sala de estar, um cômodo que ele não usava desde o acidente. Aqui está,
disse ele triunfante, tirando uma caixa de sapatos desgastada cheia de dinossauros de plástico. A poderosa coleção de dinossauros de Ethan Blackwood, 7 anos de idade. O grito de alegria de Tyler valeu cada momento de esforço que havia sido necessário para tirar Ethan de seu quarto. Os dois se uniram pelas criaturas pré-históricas, com Ethan nomeando cada uma e contando a Tyler fatos sobre elas que ele se lembrava de sua infância. Com o passar dos dias, Ethan se aventurou mais longe de seu quarto. Primeiro a varanda, depois a sala de estar e, finalmente, um tour completo pelo andar térreo da casa em sua cadeira de rodas com Mia ao seu lado. Cada pequena vitória foi celebrada. Cada revés foi enfrentado com determinação em vez de desespero. O Dr. Henderson diz que você está tendo um progresso notável, disse Mia a ele uma noite enquanto o ajudava a se preparar para dormir. Ele está muito impressionado com a melhora na sua força na parte superior do corpo. Eu tenho uma boa motivadora, respondeu Ethan, seus olhos encontrando os dela por um momento a mais do que o necessário. Mia desviou o olhar, de repente nervosa. Ela havia notado esses momentos com mais frequência. Olhares demorados, toques casuais que pareciam despertar algo entre eles. Mas ela se lembrou firmemente de que ela era sua cuidadora, nada mais. Ele era seu empregador. E ela não podia se dar ao luxo de esquecer isso, não importa como aqueles olhos azuis a fizessem se sentir. 2 semanas após seu primeiro almoço na varanda, Mia chegou ao quarto de Ethan e o encontrou já vestido e em sua cadeira de rodas. Eu quero ir aos celeiros hoje, anunciou ele. Mia hesitou. Você tem certeza? É uma distância considerável. Eles construíram um caminho de concreto lá há anos para entregas. É acessível para a cadeira de rodas. Sua mandíbula estava cerrada naquela maneira teimosa que ela havia aprendido a reconhecer. Eu preciso ver, Mia. Já se passaram 6 meses. O lugar onde você caiu, disse ela suavemente, a compreensão amanhecendo. Ele assentiu, as mãos agarrando firmemente os braços da cadeira de rodas. Eu preciso enfrentar isso. Então vamos, disse ela simplesmente. Depois do café da manhã, a caminhada até os celeiros demorou mais do que o esperado. Embora o caminho fosse realmente acessível, Ethan insistiu em se locomover sozinho em vez de deixar Mia empurrá-lo. Quando chegaram ao enorme celeiro vermelho, seus braços tremiam de esforço, mas havia orgulho em seus olhos pela conquista. Lá dentro, o celeiro era fresco e cheirava a feno e couro. Equipamentos agrícolas estavam parados, cobertos por lonas. Os cavalos haviam sido levados para a propriedade de um vizinho após o acidente. Ethan não conseguia suportar a ideia de que fossem cuidados por estranhos em suas terras. Aconteceu ali, disse ele baixinho, apontando para o sótão que corria ao longo de um dos lados do prédio. Eu estava verificando um vazamento no telhado durante uma tempestade. Perdi o equilíbrio na escada. Mia conseguia visualizar tudo, com muita clareza. Ethan caindo, o momento nauseante do impacto. Ela tremeu apesar do calor do dia. Fico pensando se eu tivesse apenas esperado a tempestade passar, continuou ele, a voz distante. Uma decisão. Foi tudo o que levou para mudar tudo. Você não pode se torturar com ISIS, disse Mia gentilmente. Acredite em mim, eu já percorri esse caminho. E se eu tivesse visto os sinais de que Mark estava infeliz? E se eu tivesse sido uma esposa melhor? Isso não muda nada, só te mantém preso ao passado. Ethan a olhou, a surpresa evidente em seu rosto. Você acha que poderia ter impedido seu marido de ir embora? Por muito tempo, sim, admitiu ela. Eu me culpei. Achei que devia ter feito algo errado, sido algo errado. Levou um tempo para perceber que as escolhas dele eram dele. Assim como seu acidente foi apenas isso, um acidente, não um castigo ou uma falha sua. Ethan aproximou sua cadeira de rodas dela, estendeu a mão e pegou a dela. Sua palma era áspera com calos, as mãos de um fazendeiro apesar de meses de inatividade. Obrigado, disse ele simplesmente, por ter vindo aqui comigo hoje. Por tudo. O momento se estendeu entre eles, carregado de sentimentos não ditos. Então o som de um veículo se aproximando quebrou o encanto. Ethan, você está aí fora? A voz de um homem chamou de fora.
Ethan largou a mão de Mia como se estivesse queimado. Aqui dentro, respondeu ele, sua voz repentinamente tensa. Esse homem alto apareceu na porta, tão parecido com Ethan em aparência, que Mia soube imediatamente quem era. James Blackwood, o irmão mais novo de Ethan. Bonito como Ethan, mas com uma suavidade que falava de vida na cidade, em vez de trabalho, na fazenda. Bem, disse James com as sobrancelhas levantadas enquanto observava a cena. Isso é inesperado. Margaret me disse que você mal saiu do seu quarto em meses, e agora eu o encontro no celeiro? Seu olhar se voltou para Mia, abertamente avaliador. E você deve ser a nova cuidadora. Mia, não é? Sim, respondeu ela, instantaneamente detestando o tom dele. Mia Matthews, James sorriu, mas não chegou aos seus olhos. James Blackwood, o irmão pródigo, voltou de Chicago para uma visita rápida. Ele se voltou para Ethan. Parece que você está em boas mãos. O que você está fazendo aqui, James? Perguntou Ethan, seu calor anterior completamente desaparecido, substituído por uma cautela que Mia não havia visto desde seus primeiros dias na fazenda. Um homem não pode visitar o irmão? Já se passaram, o quê? 3 meses desde minha última visita. James passeou pelo celeiro, passando a mão na lateral de um trator. Além disso, a reunião do conselho é na próxima semana. Pensei que deveríamos conversar antes disso. Reunião do conselho? Mia olhou para os irmãos confusa. Nada para conversar, disse Ethan secamente. Minha posição não mudou. Seja razoável, Ethan. Você não pode administrar a fazenda assim. A Blackwood Agricultural Corporation precisa de liderança ativa. Eu sou a liderança. Papai garantiu isso em seu testamento. Acionista majoritária, lembra? James suspirou dramaticamente, sempre jogando isso na minha cara. Tudo bem, mantenha sua participação majoritária, mas pelo menos considere trazer uma administração profissional. Alguém que possa realmente andar pelos campos, tomar decisões no local. Alguém como você. A voz de Ethan estava perigosamente baixa. Eu tenho o diploma de negócios. Eu tenho os contatos em Chicago. O conselho me respeita. O conselho quer vender parcelas para incorporadoras, transformar a terra de Blackwood em loteamentos residenciais e shoppings. É isso que você quer? Mia ficou parada, observando a confrontação. Entre os irmãos se intensificar, ela se sentia como uma intrusa em uma batalha familiar particular, mas não tinha certeza se deveria ir embora. O que eu quero, disse James, sua fachada amigável escorregando, é que você seja prático pela primeira vez na sua vida. Seus dias de fazendeiro acabaram, Ethan. Aceite isso. Deixe-me ajudá-lo a transformar o negócio em algo que faça sentido agora. O rosto de Ethan ficou pálido, seus nós dos dedos brancos nos braços da cadeira de rodas. Saia, disse ele baixinho. Saia. O grito ecoou no celeiro cavernoso. James levantou as mãos em fingida rendição. Tudo bem, vamos conversar quando você se acalmar. Ele acenou para Mia. Prazer em conhecê-la, mas não fique muito confortável. Meu irmão troca de cuidadoras como a maioria das pessoas troca de papel toalha. Depois que ele saiu, o silêncio pairou pesado no celeiro. Mia se aproximou de Ethan cautelosamente. Você está bem? Me leve de volta para casa, disse ele, sua voz plana, sem emoção. O progresso das 2 últimas semanas parecia evaporar com a visita de James. Ethan se retraiu, falando apenas quando necessário, recusando-se a sair do quarto. Até mesmo as visitas de Tyler foram recebidas com polidez distraída, em vez de envolvimento genuíno. Após 3 dias disso, Mia já estava de saco cheio. Ela entrou em seu quarto uma manhã e o encontrou olhando pela janela novamente, o café da manhã, intocado na bandeja ao lado dele. Isso tem que parar, disse ela firmemente. Você não pode deixar uma visita de seu irmão desfazer todo o seu progresso. Você não entende, murmurou ele. Então, me ajude a entender. Mia puxou uma cadeira e sentou-se diretamente na frente, dele forçando-o a olhar para ela. O que foi tudo aquilo no celeiro? O conselho? Vender terras? Ethan suspirou, passando a mão pelo rosto. Depois que meus pais morreram, o testamento do meu pai me deixou com participação majoritária na fazenda.
que tecnicamente é a Blackwood Agricultural Corporation. James também recebeu uma parte significativa, bem como um fundo fiduciário. Ele se mudou para Chicago, começou uma nova vida. Eu fiquei aqui e administrei a fazenda do jeito que o papai teria querido. E agora? Agora há um conselho de administração, principalmente velhos amigos do meu pai, que pensam como James. Eles veem sinais de dólar quando incorporadoras vêm cheirando nossa terra. Comigo, ele gesticulou para sua cadeira de rodas. Assim eles acham que é o momento perfeito para mudar de direção. James os tem pressionado por meses. Mas você ainda tem participação majoritária, certo? Eles não podem te forçar. Por enquanto. Mas existem maneira. Se eles pudessem provar que eu não sou mentalmente competente para administrar o negócio, ele balançou a cabeça. James nunca iria tão longe. Pelo menos, eu não acho. Que ele iria. Mia estendeu a mão e pegou a dele. Então não lhe dê munição, sentado. Aqui, se retirando da vida, é exatamente o que ele quer que você faça. Você precisa mostrar a todos, incluindo a si mesmo, que você ainda é Ethan Blackwood, com cadeira ou sem cadeira. Ele olhou para suas mãos unidas, depois para o rosto dela. Por que você se importa tanto, Mia? A pergunta a pegou de surpresa. Por que ela se importava? Porque era seu trabalho. Por causa de Tyler, que sentia falta de seu amigo dinossauro? Ou era algo mais? Algo a ver com a maneira como seu coração acelerava quando Ethan sorria para ela, a maneira como ela se encontrava pensando nele mesmo quando estavam separados. Porque eu vi quem você pode ser, respondeu ela honestamente. Quando você não está se escondendo, quando você não está com medo. Eu não estou com medo, protestou ele. Não está? Ela desafiou. Medo de falhar? Medo de precisar de ajuda? Medo de deixar as pessoas se aproximarem? Ele não tinha resposta para isso. Vamos, disse ela, levantando-se e se movendo atrás de sua cadeira de rodas. Vamos sair. Para onde? Para o pomar. É um dia lindo e você ficou trancado aqui por muito tempo. Para sua surpresa, ele não discutiu. As macieiras estavam em plena floração agora, criando um dossel de flores rosa e brancas acima, enquanto Mia empurrava a cadeira de rodas de Ethan pelo caminho liso entre as fileiras. Eu costumava subir nessas árvores quando criança, disse Ethan, o ar fresco parecendo soltar sua língua. Deixava minha mãe louca. Ela tinha certeza de que eu cairia e quebraria meu pescoço. E você caiu, quero dizer, caiu. Uma vez. Ele sorriu com a lembrança. Quebrei o braço em 2 lugares. Papai disse que eu mereci por assustar minha mãe. Mas foi ele quem me ensinou a subir em primeiro lugar. Eles pararam na sombra da maior árvore no final da fileira. A árvore que Margaret havia mencionado, onde Ethan havia pedido sua namorada da faculdade em casamento. Este sempre foi meu lugar favorito na propriedade, disse ele, confirmando a suspeita de Mia. Você pode ver todo o vale daqui. De fato, a vista era espetacular. Terras agrícolas onduladas se estendendo em direção a montanhas distantes, campos de retalhos em várias tonalidades de verde e marrom. É lindo, concordou Mia, encostando-se ao tronco da árvore. Pacífico. Eu pedi alguém em casamento aqui uma vez, disse Ethan de repente. Ela disse sim, depois mudou de ideia 1 mês depois. Disse que não conseguia se ver como esposa de um fazendeiro. Sinto muito, disse Mia suavemente. Não precisa. Ela estava certa em ir embora. Nós queríamos coisas diferentes. Ele olhou para Mia. E você? Você sempre se viu acabando em uma cidade pequena como Meadow Creek? Eu cresci aqui, respondeu Mia. Saí para a faculdade pensando que nunca mais voltaria. Conheci Mark no meu 2º ano. Ele era tão charmoso, tão certo de tudo. Ele tinha toda a nossa vida planejada. Ela sorriu melancolicamente. Quando engravidei do Tyler, nós nos casamos. Voltamos para cá porque era mais barato viver. E minha mãe estava aqui para ajudar com o bebê. E então ele foi embora, disse Ethan, lembrando-se de sua conversa anterior. E então ele foi embora, Mia ecoou, sem aviso. Apenas disse que não era feito para a vida familiar, que ele precisava de sua liberdade. Perda dele, disse Ethan baixinho. Tyler é um ótimo garoto. E você? Ele interrompeu, olhando para longe.
E eu? Mia perguntou, seu coração batendo mais rápido. Você é extraordinária, ele concluiu, encontrando seus olhos novamente. Forte, compassiva, linda. A última palavra pairou no ar entre eles. Linda. Ninguém a havia chamado assim em anos, desde antes mesmo do nascimento de Tyler, quando Mark ainda a olhava como Ethan a olhava agora. Ethan, ela começou, sem saber o que ia dizer. Sei, ele interrompeu. Isto é inapropriado. Você trabalha para mim. Eu sou seu paciente. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Acredite, eu tenho me dito todos os motivos pelos quais não deveria sentir isso por você. Sentir o quê? Ela sussurrou, precisando ouvi-lo dizer. Como se eu não visse a hora de te ver todas as manhãs. Como se você fosse a razão pela qual estou me esforçando tanto na terapia. Como... Ele respirou fundo. Como se eu estivesse me apaixonando por você, Mia. E eu não tenho direito a isso. Antes que ela pudesse responder, uma vozinha chamou do outro lado da fileira de árvores. Mamãe! Ethan! Olha o que eu achei! Tyler correu em direção a eles, com algo apertado na mão. Rosa o seguiu em um ritmo mais calmo, sorrindo apologeticamente. Ele queria te encontrar, a governanta explicou. Espero que não tenha problema eu tê-lo trazido aqui. Claro, Mia disse, grata pela interrupção que lhe deu tempo para se recompor. Sua mente estava a mil por causa da confissão de Ethan, apaixonando-se por ela. Quando isso tinha acontecido? E mais importante, o que ela ia fazer com o fato de que seus próprios sentimentos também estavam se movendo em uma direção perigosa? Olha, Tyler estendeu a mão para eles, abrindo os dedos para revelar um ninho de passarinho minúsculo com 3 pequenos ovos azuis dentro. Onde você achou isso, garoto? Ethan perguntou, sua voz notavelmente normal, considerando a conversa que acabara de ser interrompida. Debaixo daquela árvore, Tyler apontou para uma macieira próxima. Ele caiu. Deveríamos recolocá-lo, Mia disse. A mamãe passarinho vai estar procurando. Podemos? Tyler parecia preocupado. Como vamos alcançar? Estava lá em cima. Posso te levantar, Mia ofereceu. Na verdade, Ethan disse estudando a árvore. Tenho uma ideia melhor. Tem uma escada no depósito de equipamentos perto daqui. Rosa, você se importaria? A governanta acenou com a cabeça e saiu apressada para buscá-la. Quando ela voltou com uma pequena escada de pomar, Ethan orientou Tyler a encostá-la no tronco da árvore. Agora sua mãe vai segurar a escada firme e você vai subir com muito cuidado com o ninho. Ethan instruiu. Eu direi exatamente onde colocá-lo para que esteja seguro. Mia lançou-lhe um olhar grato. Ele poderia facilmente ter feito disso o seu momento, instruindo-a a recolocar o ninho enquanto ele supervisionava. Em vez disso, ele estava dando a Tyler a chance de ser o herói. Com a orientação cuidadosa de Ethan e a mão firme de Mia, na escada, Tyler conseguiu devolver o ninho a um local seguro na curva de um galho. A mamãe passarinho vai ficar tão feliz, disse Tyler enquanto descia radiante de orgulho. Você foi ótimo, garoto, Ethan disse a ele, erguendo a mão para um high five. Você salvou o dia. Naquela noite, depois que Tyler foi para a cama, Mia voltou ao quarto de Ethan com sua medicação noturna. A conversa inacabada do pomar pairava entre eles como um fio invisível. Sobre o que eu disse antes, Ethan começou, enquanto ela lhe entregava o copo d'água. Eu não deveria ter te colocado nessa posição. Foi injusto da minha parte. Por favor, deixe-me terminar, ele disse. Você está aqui para fazer um trabalho. Você precisa desse trabalho para sustentar seu filho. A última coisa que você precisa é seu empregador complicando as coisas com sentimentos. Ele pousou o copo com cuidado. Quero que você saiba que nada vai mudar. Não vou mencionar isso novamente. Sua posição aqui é segura, independentemente. Mia sentou-se na beira da cama dele, reunindo coragem. E se eu te dissesse que você não é o único com complicações? Ele ficou completamente imóvel. O que você está dizendo, Mia? Estou dizendo que nunca conheci ninguém como você. Alguém que pode ser tão teimoso e frustrante em 1 minuto, e tão gentil e compreensivo com meu filho no minuto seguinte. Alguém que enfrentou desafios incríveis,
mas ainda tem a capacidade de se importar com um ninho de pássaro em uma árvore. Ela respirou fundo. Estou dizendo que seja lá o que for isso entre nós, não é unilateral. A esperança brilhou em seus olhos, rapidamente seguida pela dúvida. Mas não pode funcionar, eu sou assim. Ele gesticulou para suas pernas. Meio homem. Não, Mia disse bruscamente. Nunca mais diga isso. Você não é metade de nada. Você é Ethan Blackwood, e estar em uma cadeira de rodas não muda quem você é. Lentamente, cuidadosamente, ela se inclinou para a frente e colocou a mão no rosto dele. Sua barba era mais macia do que ela esperava. Ele se inclinou para o toque dela, os olhos se fechando brevemente. Eu não sei o que é isso entre nós, ela disse suavemente. E talvez você esteja certo. Talvez seja muito complicado. Mas acho que vale a pena explorar, se você quiser. Em vez de responder com palavras, Ethan ergueu a mão, colocou-a sobre a dela e, em seguida, virou o rosto para beijar a palma da mão dela. O gesto simples enviou arrepios pelo corpo inteiro de Mia. Eu quero, ele sussurrou. Deus me ajude. Eu quero. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como voltar para casa. Seu beijo foi gentil no início, questionador, dando a ela todas as chances de se afastar. Mas quando ela se aproximou, entrelaçando os dedos nos cabelos dele, o beijo se aprofundou, anos de solidão e anseio derramados neste único momento perfeito. Nenhum dos dois percebeu a porta do quarto se abrindo levemente, nem viu o rosto de James Blackwood, enquanto ele os observava por um longo momento, antes de se afastar silenciosamente, uma expressão calculista em seus olhos. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo assumiram uma qualidade onírica para Mia. Exteriormente, nada havia mudado. Ela ainda ajudava Ethan com seus exercícios de terapia, preparava suas refeições e o auxiliava em sua rotina diária. Mas por baixo da aparência profissional, tudo era diferente. Um toque que demorava demais. Beijos roubados quando Tyler não estava olhando. Conversas sussurradas até tarde da noite, depois que seu filho dormia. Você tem certeza disso? Ethan perguntou numa tarde em que estavam sentados juntos, no balanço da varanda. Tyler estava brincando perto deles com sua crescente coleção de dinossauros, alguns antigos da infância de Ethan, outros novos presentes do homem que estava rapidamente se tornando uma figura paterna para ele. Sobre o que? Mia perguntou, embora soubesse o que ele queria dizer. Nós. Eu. Ele gesticulou para sua cadeira de rodas, estacionada ao lado do balanço. Não quero que você se sinta... Obrigada. Mia segurou firmemente a mão dele na dela. Ouça, Ethan Blackwood. Estou aqui porque quero estar. Não por pena ou obrigação, eu me importo com você, o homem que você é, não a condição em que você está. Ele sorriu então, a dúvida em seus olhos desaparecendo. Eu não mereço. Você. Provavelmente não, ela provocou, cutucando seu ombro suavemente. Mas você está preso comigo de qualquer jeito. O riso deles chamou a atenção de Tyler. Ele abandonou seus dinossauros e correu para eles. Podemos tomar sorvete? Ele perguntou esperançoso. Rosa disse que comprou chocolate. Depois do jantar, Mia prometeu. Se você comer todos os seus legumes. Tyler gemeu dramaticamente, então voltou seus olhos suplicantes para Ethan. Você vai me ajudar a alimentar minhas ervilhas para o Rex? Ele gosta delas mais do que eu. Eu não sei, garoto, Ethan respondeu seriamente. Da última vez que o Rex comeu muitas ervilhas, ele teve uma terrível dor de estômago, lembra? Tyler riu, encantado com seu jogo de faz-de-conta compartilhado. Ele arrotou por dias e dias. Quando o menino voltou para seus brinquedos, Ethan apertou a mão de Mia. Você fez um trabalho incrível com ele, disse ele suavemente. Ele é um ótimo garoto. Obrigada, Mia respondeu observando seu filho com um turbilhão de orgulho materno. Não tem sido fácil sozinha, mas ele torna tudo valer a pena. Você não está sozinha mais, Ethan disse, sua voz baixa e intensa. Não se você não quiser. Mia. Olhou para ele, seu coração batendo forte com a implicação de suas palavras. Antes que ela pudesse responder, o som de um motor de carro interrompeu o momento.
Um sedã preto e elegante parou na entrada, e James Blackwood emergiu, vestido com um terno caro que parecia fora de lugar no ambiente rural. O corpo de Ethan se tensionou imediatamente. O que ele está fazendo de volta tão cedo? James subiu os degraus da varanda, um sorriso insincero colado no rosto. Bem, não está aconchegante? A pequena família feliz. O que você quer, James? A voz de Ethan estava fria. Só verificando meu irmão mais velho, James respondeu, seu olhar se deslocando entre Ethan e Mia. E eu queria discutir alguns assuntos comerciais antes da reunião do conselho de amanhã. Eu te disse, minha posição não mudou. James suspirou teatralmente. Sim, sua teimosa recusa em ver a razão. Clássico Ethan. Ele se virou para Mia. Você se importaria de nos dar um pouco de privacidade? Assuntos de família e tudo mais. Na verdade, Ethan disse antes que Mia pudesse responder. Eu gostaria que Mia ficasse. Surpresa cintilou no rosto de James, seguida por algo mais difícil de ler. Faça como quiser. Ele se encostou no corrimão da varanda. O conselho está preocupado, Ethan. Seu acidente levantou dúvidas sobre o futuro da Blackwood Agricultural Corporation. Nada mudou, Ethan insistiu. Eu ainda sou CEO. Eu ainda sou o acionista majoritário. Por enquanto, James concordou suavemente. Mas há cláusulas no testamento do papai se você for considerado incapacitado ou tomar decisões que prejudiquem os interesses da corporação. O conselho pode votar para anular sua autoridade. Isso é só para incapacidade mental. Ethan retrucou. Não há nada de errado com minha mente. Não há? James ergueu uma sobrancelha. Depressão após uma lesão traumática. É comum. Julgamento nublado. Decisões emocionais em vez de escolhas comerciais racionais. Seu olhar deslizou significativamente para Mia. O rosto de Ethan escureceu de raiva. Vá direto ao ponto, James. O conselho está preparado para lhe oferecer um pacote generoso. Você fica com a casa, uma renda anual substancial, benefícios médicos completos. Tudo o que você precisa fazer é se afastar e deixar os profissionais administrar o negócio. Profissionais como você, imagino. James espalmou as mãos. Eu tenho as qualificações, os contatos, a capacidade de fazer um tour físico pela propriedade e conhecer potenciais parceiros. Parceiros que querem dividir a terra de Blackwood e transformá-la em shoppings, Ethan rosnou. Algumas parcelas, sim, James admitiu. As menos produtivas. É apenas bom senso comercial, Ethan. A família não pode mais se dar ao luxo de sentimentalismo. Não com você, limitado como você é. Mia sentiu a mão de Ethan se apertar em torno da dela, os nós dos dedos brancos de tensão. Minha resposta ainda é não. Ethan disse firmemente. Agora saia da minha varanda. James se endireitou, ajustando seu terno caro. Eu esperava que você fosse razoável, por sua causa. Seus olhos voltaram para Mia novamente. Pelo bem de todos. A reunião do conselho é amanhã às R$14. Eu sugiro que você reconsidere até então. Depois que ele foi embora, Ethan ficou rígido de raiva. Ele está tramando alguma coisa, resmungou. Conheço meu irmão. Ele não estaria tão confiante se não tivesse uma carta na manga. O que ele realmente pode fazer? Perguntou Mia. Você mesmo disse que tem participação majoritária. A menos que eles invoquem a cláusula de incapacidade, respondeu Ethan, severamente. Se o conselho concordar unanimemente que estou tomando decisões prejudiciais aos interesses da corporação, eles podem suspender temporariamente meus direitos de voto enquanto buscam uma decisão judicial. Mas isso é ridículo. Você é perfeitamente competente. Sou? Ele gesticulou novamente para sua cadeira de rodas. Não vou ao escritório há 6 meses. Não revisei os livros ou os relatórios de produção. Não me reuni com nenhum de nossos distribuidores ou fornecedores. Ele passou a mão pelos cabelos em frustração. Talvez James esteja certo. Talvez eu esteja deixando a sentimentalidade nublar meu julgamento. Não ouse, disse Mia ferozmente. Não deixe que ele o faça duvidar de si mesmo. Essa terra pertence à sua família há gerações. Se você não quiser vendê-la em pedaços, esse é o seu direito.
Ethan olhou para ela com tanta ternura que a deixou sem fôlego. O que eu fiz para merecer você entrando na minha vida, Mia Matthews? Você teve sorte, respondeu ela levemente, tentando aliviar a tensão. Muito, muito sorte. Naquela noite, após o jantar e o sorvete prometido, Mia colocou Tyler na cama em sua suíte na ala leste. Eu gosto daqui, disse Tyler sonolento, enquanto ela puxava as cobertas ao redor dele. Eu gosto do Ethan. Ele te faz sorrir, mamãe. Faz. Mia afastou o cabelo da testa do filho, surpresa com sua percepção. Você sorri diferente com ele, como nas fotos com o papai, antes dele ir embora. O coração de Mia se apertou. Tyler raramente mencionava o pai. Ethan é muito especial para mim, admitiu. Isso te incomoda? Tyler assentiu, os olhos já caindo. Ele conta histórias de dinossauros melhores do que o papai. Depois que Tyler pegou no sono, Mia decidiu verificar Ethan mais uma vez antes de se retirar para a noite. Ela encontrou seu quarto vazio, o que era incomum. Uma rápida busca no andar térreo não revelou nenhum sinal dele. Preocupada, ela seguiu, em direção ao escritório dele, um cômodo que ele evitava desde o acidente. A porta estava entreaberta e ela podia ver a luz se espalhando pelo corredor. Ethan, ela chamou suavemente, abrindo a porta mais. Ele estava em sua mesa, cercado por pilhas de papéis, seu laptop aberto diante dele. Mia, ele olhou para cima, distraído. Desculpe, eu deveria ter te dito para onde eu estava indo. Tudo bem, eu só estava preocupada. Ela entrou na sala, admirando as estantes de mogno que revestem as paredes, a grande mesa, as confortáveis cadeiras de couro. Era um espaço bonito, claramente, projetado para trabalho sério. O que você está fazendo? Me preparando para a reunião do conselho de amanhã, respondeu ele, com determinação na voz. James está certo em uma coisa. Eu tenho negligenciado minhas responsabilidades. Se eu vou lutar contra ele, preciso saber exatamente pelo que estou lutando. Mia se moveu para ficar atrás dele, apoiando as mãos em seus ombros. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Só você estar aqui ajuda mais do que você imagina. Ele estendeu a mão para cobrir uma de suas mãos com a dele. Mas está ficando tarde. Você deveria descansar. Você também deveria. Ela apontou. Vou. Em breve. Eu só preciso terminar de revisar esses relatórios trimestrais. Mia inclinou-se e deu um beijo no topo de sua cabeça. Não fique acordado até muito tarde. Você precisa de suas forças para amanhã. Ela estava a meio caminho da porta quando a voz dele a interrompeu. Mia? Obrigado. Por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Ela sorriu. Para ele. Sempre. Mais tarde naquela noite, muito depois de deveria ter dormido, Mia se viu incapaz de se acalmar. A preocupação com a próxima reunião do conselho a mantinha agitada. James realmente tentaria declarar Ethan incompetente? O que aconteceria com ele se ele tivesse sucesso? Em poucas semanas, a fazenda Blackwood havia se tornado um lar. Não apenas pela segurança financeira que ela proporcionava, mas pelo sentimento de pertencimento que ela havia encontrado aqui. A ideia de perder tudo era aterrorizante, incapaz de ficar parada. Ela saiu da cama com cuidado para não acordar Tyler. Talvez uma xícara de chá de camomila a ajudasse a dormir. Ela caminhou silenciosamente pelo corredor em direção à cozinha, sem se preocupar em ligar as luzes no caminho. Familiar. Ao passar pelo escritório de Ethan, ela percebeu que a luz ainda estava acesa. Olhando para dentro, ela o encontrou dormindo em sua mesa, a cabeça apoiada nos braços em meio às pilhas de papéis. Algo apertou seu peito ao vê-lo. Sua determinação em lutar por seu legado, seu cansaço evidente, até mesmo no sono. Silenciosamente, ela entrou na sala, com a intenção de acordá-lo gentilmente e ajudá-lo a ir para a cama. Mas ao se aproximar da mesa, ela notou algo estranho. Atrás da cadeira de Ethan, parcialmente escondido por uma estante, estava o que parecia ser uma porta. Uma que ela não havia notado antes. Estava levemente entreaberta e ela podia ver uma fenda de escuridão além. A curiosidade a dominou. Com cuidado, contornando a cadeira de rodas de Ethan, Mia abriu a porta mais. Era um pequeno cômodo,
mais um grande armário, com prateleiras nas paredes. Ela apalpou a parede em busca de um interruptor de luz e o ligou. O que ela viu a fez ofegar. As prateleiras não estavam cheias de material de escritório ou caixas de arquivos como ela esperava. Em vez disso, elas continham dúzias de diários, suas capas de couro desgastadas com a idade e o uso, fotos em molduras, pequenas bugigangas e lembranças, e pilhas de envelopes amarrados com fita. Um envelope havia caído no chão, seu conteúdo se espalhando. Mia se abaixou para pegá-lo, com a intenção de colocá-lo de volta na prateleira. Enquanto ela recolhia os papéis, um nome familiar chamou sua atenção, o dela. Com as mãos tremendo levemente, ela desdobrou a carta. Prezada Mia, eu a vi no festival da cidade hoje. Você estava rindo com seus amigos, seu cabelo pegando a luz do sol como ouro fiado. Eu queria me aproximar de você, finalmente falar com você depois de todos esses anos de observação de longe. Mas as palavras morreram na minha garganta. O que alguém como você desejaria de alguém como eu? Você sempre pareceu tão livre, tão cheia de vida, enquanto eu sempre fui preso por responsabilidade e expectativas. O filho do fazendeiro que ia para a faculdade, destinado a herdar o negócio da família. O que eu poderia oferecer a você que a faria olhar para mim? Então eu observei de longe como sempre faço, e eu escrevi esta carta, como sempre faço. Uma carta que você nunca lerá, cheia de palavras que nunca direi em voz alta. Talvez um dia eu encontre a coragem. Até lá, eu permaneço, seu de longe. Ethan, coração de Mia, batia forte no peito enquanto ela encarava a carta, datada de 5 anos atrás. Com mãos trêmulas, ela pegou outro envelope da pilha, depois outro e outro. Cada um continha uma carta endereçada a ela, abrangendo anos, cronologicamente, os sentimentos secretos de Ethan à distância. Eu ouvi dizer que você ficou noiva hoje. O nome dele é Mark. Dizem que ele é da cidade, que ele a conquistou durante o seu 2º ano de faculdade. Eu deveria estar feliz por você. Em vez disso, me pego imaginando o que poderia ter sido se eu tivesse falado mais cedo. Dizem que você está esperando um bebê. Eu a vi na cidade hoje, sua mão apoiada na barriga, aquele brilho especial que as futuras mães têm. Eu queria parabenizá-la, mas não consegui me aproximar. Que direito eu tenho de me intrometer na sua felicidade? Eu ouvi falar sobre Mark indo embora. A cidade inteira está falando sobre isso. Como ele pôde abandoná-la e seu filho? Se você fosse minha, eu nunca... Carta após carta, ano após ano. Ethan a amava de longe. Observava sua vida se desdobrar, sem nunca falar ou revelar seus sentimentos. Ela se virou para encontrar Ethan na porta, sua expressão uma mistura de choque e embaraço. Eu sinto muito, ela gaguejou, subitamente ciente de como isso deve parecer, ela bisbilhotando suas coisas privadas no meio da noite. Eu vi que a porta estava aberta e eu... Você as encontrou, disse ele em voz baixa, se aproximando da sala. Minhas cartas, elas são todas para mim. Ela mal conseguia acreditar. Todos esses anos você... A amava de longe, ele completou por ela. Sim. Mas por quê? Por que você nunca disse nada? Ethan suspirou, olhando ao redor para as prateleiras de cartas e lembranças. No começo, você era a garota bonita da cidade que nem sabia que eu existia. Quando finalmente criei coragem para me aproximar de você, você estava noiva de Mark. Então você teve Tyler e... Ele deu de ombros. O tempo nunca esteve certo. Como você pode dizer que eu não sabia que você existia? Perguntou Mia, confusa. Todo mundo conhecia a família Blackwood. Sabia de nós, claro. Mas você nunca realmente me viu, Mia. Não do jeito que eu a via. Ele pegou uma foto emoldurada em uma das prateleiras e entregou a ela. Era uma foto de grupo dos tempos do ensino médio. A competição de julgamento da feira do condado. Mia reconheceu sua eu adolescente ao lado de amigos, rindo de algo fora de câmera. Ao fundo, parcialmente obscurecido, estava um jovem Ethan, olhando diretamente para ela com uma expressão de pura saudade. Eu sempre estive no fundo da sua vida, disse ele suavemente, observando, desejando. Eu não tinha ideia, Mia sussurrou,
colocando a foto cuidadosamente. Claro que não. Eu me certifiquei disso. Ele gesticulou para a carta em sua mão. Essas nunca foram para você ver. Elas eram apenas uma maneira de expressar sentimentos que eu não podia compartilhar. Mas por que aqui, neste quarto escondido? Era o cofre de armas do meu pai originalmente. Depois que ele morreu e eu o converti em isso. Ele parecia quase envergonhado. Meu santuário de amor não correspondido. Patético, não é? Não, disse Mia firmemente, ajoelhando-se diante de sua cadeira de rodas para que eles estivessem no nível dos olhos. Não é patético, é... Ela lutou para encontrar as palavras. É a coisa mais romântica que eu já ouvi. Ethan deu uma curta risada incrédula. Romântico? Um homem covarde demais para se aproximar da mulher que ama, escrevendo cartas que ela nunca lerá. Isso não é romance, Mia. Isso é medo. Então por que continuar escrevendo-as todos esses anos? Porque eu não conseguia parar de te amar, disse ele simplesmente. Mesmo quando você estava com Mark, mesmo quando você teve Tyler, eu disse a mim mesmo que estava errado, que eu deveria seguir em frente, mas ele parou com um gesto impotente para as prateleiras de cartas. Mia sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Todos aqueles anos que ela passou se sentindo invisível, indigna de amor depois que Mark a abandonou. E todo esse tempo, este homem a amava silenciosamente, devotamente. Você planejou me contar? Ela perguntou. Honestamente? Não. Qual seria o sentido? E depois do acidente, ele olhou para suas pernas inúteis. Eu tinha ainda menos a oferecer a você. Ethan Blackwood, Mia disse com firmeza, segurando seu rosto entre as mãos. Não ouse dizer isso. Não ouse pensar isso. Você tem muito a oferecer. Sua bondade, sua paciência com Tyler, sua determinação, seu coração. Ela pressionou a mão contra o peito dele. Este coração lindo que me ama há anos. Ela se inclinou e o beijou profundamente, derramando toda a sua recém-descoberta compreensão naquele contato. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu queria ter sabido antes, ela sussurrou contra seus lábios. Todo esse tempo perdido. Estamos aqui agora, ele respondeu, acariciando sua bochecha. É o que importa. Um barulho na porta os fez virar. James estava ali com uma expressão fria enquanto observava a cena. O quarto escondido, as cartas espalhadas ao redor deles, Mia ajoelhada diante da cadeira de rodas de Ethan. Ora, chora, ele disse com um sorriso sem humor. Isto não é interessante? Ethan imediatamente posicionou sua cadeira de rodas entre Mia e seu irmão. O que você está fazendo aqui, James? É meia-noite. Deixei alguns documentos na sala de estar mais cedo. Voltei para buscá-los. James se encostou na porta, seu olhar calculista. Mas eu encontrei algo muito mais valioso, não é? Um quarto secreto. Cartas de amor para a cuidadora. Meu Deus, Ethan, o que o conselho diria sobre essa obsessão? Saia, Ethan rosnou. Eu estou indo, James respondeu suavemente. Mas voltarei amanhã, com os membros do conselho. Acho que eles vão achar seu pequeno santuário aqui bastante esclarecedor quando discutirmos sua saúde mental para administrar a empresa. Depois que ele saiu, o silêncio pesou na pequena sala. Ele vai usar isso contra mim, disse. Ethan, sua voz oca. Fazer parecer que sou instável, obsessivo. Então vamos lutar contra ele, respondeu Mia firmemente. Juntos. Essas cartas não mostram instabilidade, Ethan. Elas mostram devoção, lealdade, as mesmas qualidades que fazem de você a pessoa certa para proteger o legado de sua família. Você não conhece James quando ele quer algo, Ethan alertou. Ele pode ser implacável. Eu também posso ser, respondeu Mia, com a mandíbula cerrada em determinação. Quando se trata de proteger as pessoas que amo, a palavra pairou entre eles, inexaminada, mas inconfundível. Amor. Ela amava Ethan. O pensamento deveria tê-la assustado depois de tudo que ela havia passado com Mark. Em vez disso, encheu-a de uma sensação de acerto, de voltar para casa. Deveríamos descansar, ela disse finalmente. Amanhã será um dia longo. Ethan assentiu, mas quando ela se virou para sair, ele agarrou sua mão.
Mia, aconteça o que acontecer amanhã com o conselho, saiba que encontrar você, estar com você nessas últimas semanas, vale mais para mim do que toda a fazenda Blackwood. Ela apertou a mão dele em resposta. Nós não vamos perder a fazenda, nenhum ao outro, eu prometo. Mas enquanto ela voltava para seu quarto, a preocupação a roía. James claramente tinha um plano, e ele parecia confiante. E se o conselho concordasse com ele? O que aconteceria com eles então? A manhã chegou muito rápido. Mia acordou e encontrou Tyler já acordado e brincando silenciosamente com seus dinossauros no chão do quarto. Bom dia, querido, ela disse, sua voz rouca de sono. Você acordou cedo. O Rex estava com fome, explicou Tyler seriamente. E eu ouvi pessoas conversando lá embaixo. Muitas pessoas. Mia olhou para o relógio. Mal eram 7 da manhã. Quem estaria aqui tão cedo? Depois de ajudar Tyler a se vestir e deixá-lo com Rosa na cozinha para o café da manhã, Mia foi procurar Ethan. Ela o encontrou em seu escritório, já vestido com uma camisa social e gravata impecáveis, o cabelo bem penteado. Um contraste gritante com o homem desgrenhado que ela conhecera há algumas semanas. Os membros do conselho estão aqui, ele disse sem rodeios. James os trouxe cedo, antes que pudéssemos nos preparar. O que isso significa para nós? Significa que estamos sem tempo. Sua expressão era sombria. Eles estão fazendo um tour pela propriedade agora. A reunião começará em 1 hora. O que posso fazer? Perguntou Mia, lutando contra o pânico. Ethan alcançou sua mão. Apenas fique comigo. Sua força me dá força. A sala de conferências adjacente ao escritório de Ethan já estava preparada quando entraram 1 hora depois. Uma longa mesa de mogno cercada por homens e mulheres de aparência séria em trajes de negócios. James estava sentado em uma extremidade, parecendo supremamente confiante. Ele deixara a outra extremidade livre para a cadeira de rodas de Ethan. Ah, o homem da hora, disse James quando Ethan entrou na posição. Seu olhar se desviou para Mia. E sua cuidadora. Embora eu acho que todos nós entendemos que seu papel se expandiu além dos limites profissionais, não é, senhorita Matthews. Uma das membros mais velhas do conselho, uma mulher de cabelos grisalhos com óculos de aro de metal, franziu a testa para James. Isso mal é relevante para nossa discussão de hoje, James. Vamos nos ater a assuntos comerciais. Ah, mas é relevante, senhora Harrington, respondeu James suavemente. Ao avaliar a capacidade do meu irmão de liderar essa corporação, seu julgamento pessoal está muito em questão. Ele deslizou uma pasta para cada membro do conselho. Se abrirem essas pastas, encontrarão algumas informações preocupantes. Mia sentiu-se mal enquanto observava os membros do conselho revisarem o que James havia preparado. Por suas expressões, sobrancelhas levantadas, expressões preocupadas. Não era bom. Isso está fora de contexto, disse Ethan firmemente. Sim, eu escrevi essas cartas. Eram pensamentos privados, nunca destinados a serem compartilhados. Eles não têm nenhuma influência em minha capacidade de administrar esta empresa. Pensamentos privados? James zombou. 1 quarto. Escondido cheio de anos de cartas para uma mulher que nem sabia que você estava vivo. Isso fala de obsessão, Ethan, instabilidade. Ou devoção, Mia retrucou, incapaz de permanecer em silêncio. Lealdade, compromisso. As mesmas qualidades que fizeram de Ethan um líder de sucesso para esta empresa desde a morte de seu pai. Senhorita Matthews, disse James com paciência exagerada, embora sua defesa do meu irmão seja comovente, você dificilmente é uma observadora imparcial, principalmente dada sua situação financeira antes de seu emprego aqui. Mia sentiu suas bochechas queimarem. Então, ele também a investigara. Chega, James, interrompeu Ethan bruscamente. Se você quiser questionar minha competência, faça-o com base em decisões comerciais, não em minha vida pessoal. Muito bem, concordou James prontamente. Vamos falar de negócios. Especificamente, as ofertas da Meridian Development para comprar parcelas de nossa área leste. Ofertas que você repetidamente rejeitou, apesar de seus termos generosos e da recomendação do conselho para aceitá-las.
Porque essa terra é produtiva, argumentou Ethan. Os pomares lá produzem 40% da nossa produção anual de frutas. Pomares que exigem manutenção significativa e mão de obra sazonal, respondeu James. O pagamento único da Meridian excederia 5 anos de lucros projetados desses pomares, sem os custos e riscos associados. O debate continuou, com James desafiando metodicamente todas as decisões de negócios de Ethan nos últimos 6 meses. Para o alívio de Mia, Ethan se manteve firmemente admiravelmente, exibindo um profundo conhecimento das operações da fazenda que claramente impressionou vários membros do conselho. Mas James havia guardado seu argumento mais devastador para o final. O simples fato é, ele disse, inclinando-se para a frente intensamente, a Blackwood Agricultural Corporation exige liderança ativa e prática. Alguém que possa inspecionar fisicamente os campos, encontrar-se com distribuidores, nos representar em eventos do setor. A condição do meu irmão, ele gesticulou para a cadeira de rodas de Ethan, torna isso impossível. Discordo, disse uma nova voz da porta. Todos se viraram para ver o Dr. Henderson parado ali, com a maleta médica na mão. Doutor, disse Ethan surpreso, eu não estava esperando você antes desta tarde. Recebi uma ligação bastante urgente do jovem Tyler, respondeu o médico com um pequeno sorriso. Algo sobre seu amigo Ethan precisando de ajuda com pessoas más tentando pegar sua fazenda. Apesar da tensão na sala, Mia não pôde deixar de rir um pouco. Seu filho, o pequeno defensor. Como eu já estava vindo de qualquer maneira, continuou o Dr. Henderson, aproximando-se da mesa. Traz alguns exames médicos recentes do Ethan. Com sua permissão, gostaria de compartilhar com o conselho. Ethan assentiu, e o médico distribuiu cópias de um relatório para cada membro. Como vocês podem ver, explicou o Dr. Henderson, enquanto eles revisavam o documento, Ethan fez progressos notáveis em sua fisioterapia. Sua força na parte superior do corpo aumentou significativamente. E o mais importante, há sinais promissores de retorno da sensibilidade em seus membros inferiores. Murmúrios se espalharam pela mesa. A expressão confiante de James vacilou. Você está dizendo que ele pode voltar a andar? Perguntou a Sra. Harrington. Com terapia contínua e possivelmente mais uma intervenção cirúrgica, sim. Acredito que há uma boa chance de Ethan recuperar pelo menos a mobilidade parcial nos meses próximos, 6 a 12 meses. Isso é uma notícia maravilhosa, disse um dos membros do conselho masculino sorrindo para Ethan. Por que você não nos contou, filho? Porque eu não queria falsas esperanças, respondeu Ethan, honestamente. E porque quer eu volte a andar ou permaneça nesta cadeira, meu compromisso com a fazenda Blackwood permanece o mesmo. Esta terra, este legado, não se trata apenas de margens de lucro ou relatórios trimestrais. É sobre família, tradição, a promessa que meu pai fez a seu pai e que eu fiz a ele. Ele olhou ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada membro do conselho. Se vocês realmente acreditam que não sou capaz de liderar esta empresa, então votem de acordo, mas façam isso com base no meu desempenho, minhas decisões, não nas distorções do meu irmão ou em minhas limitações físicas. A sala ficou em silêncio, enquanto suas palavras penetravam. Finalmente, a Sra. Harrington falou. Acho que já ouvimos o suficiente. Eu proponho que arquivemos qualquer discussão sobre mudanças de liderança e, em vez disso, nos concentremos em como podemos apoiar melhor Ethan durante sua recuperação. Todos a favor? Um por um as mãos se levantaram ao redor da mesa. Todos exceto James, que ficou rígido com fúria mal contida. A moção é aprovada, anunciou a Sra. Harrington com um aceno satisfeito. Agora, vamos discutir a agenda de negócios. Real para a reunião de hoje? Enquanto o conselho passava para assuntos rotineiros, Mia saiu para encontrar Tyler e agradecer por sua inteligência ao ligar para o Dr. Henderson. Ela o encontrou na cozinha com Rosa, orgulhosamente explicando como ele havia salvado a fazenda de Ethan, usando o telefone quando ninguém estava olhando. Você foi muito corajoso, disse Mia, abraçando-o. Mas da próxima vez, peça a um adulto antes de usar o telefone. Certo? Certo, ele concordou facilmente.
O Ethan ainda vai morar aqui conosco? A pergunta pegou Mia de surpresa. Bem, esta é a casa de Ethan, querido. Somos nós que estamos ficando aqui com ele. Tyler considerou isso, sua pequena testa franzida em pensamento. Mas nós não vamos embora, certo? Somos uma família. Agora, da boca dos bebês, Mia sentiu seu coração se encher de emoção. Seriam eles uma família? Essas últimas semanas haviam passado tão rápido, os sentimentos se desenvolvendo em velocidade surpreendente. No entanto, de alguma forma, tudo parecia certo. Vamos ver, Tyler, disse ela, sem querer fazer promessas que não poderia cumprir. Por enquanto, vamos ficar bem aqui. Mais tarde naquela tarde, depois que os membros do conselho haviam partido e James havia ido furioso para seu hotel na cidade, Mia encontrou Ethan no pomar, no lugar deles debaixo da grande macieira. Tyler é um verdadeiro herói, disse ela, juntando-se a ele. O Dr. Henderson disse que ele ligou e disse que era uma situação de reunião de emergência. Ethan riu, o som mais leve do que ela jamais ouvira dele. Criança esperta, se parece com a mãe. O conselho pareceu impressionado com você, Mia observou. Mesmo sem o relatório do médico. A Sra. Harrington me chamou de lado depois. Ethan, admitiu. Disse que nunca teve a intenção de votar contra mim. Aparentemente ela e meu pai eram amigos próximos, e ela prometeu a ele que cuidaria de mim. Então nós vencemos? James não pode pegar a fazenda? Não dessa forma, não agora, Ethan confirmou. Embora eu duvide que ele tenha desistido completamente. Maya ajoelhou-se ao lado de sua cadeira de rodas, tomando suas mãos nas dela. As notícias do Dr. Henderson sobre você possivelmente andando novamente. Por que você não me disse que houve melhora? Como eu disse ao conselho, eu não queria falsas esperanças para nenhum de nós. Ele apertou suas mãos. E eu precisava saber que você poderia me aceitar como eu sou agora, não por causa do que eu poderia me tornar no futuro. Oh, Ethan, ela suspirou. Você ainda não descobriu? Me apaixonei pelo homem nesta cadeira. Teimoso, frustrante, compassivo, amoroso. Andando ou não, esse homem é quem eu quero. Diga isso de novo, ele sussurrou, seus olhos de repente intensos. Qual parte? A parte em que você me ama. Mia sorriu, inclinando-se perto. Eu te amo, Ethan Blackwood. Acho que talvez eu sempre tenha amado mesmo quando não sabia. Eu também te amo, Mia Matthews, ele respondeu, puxando-a para o colo para beijá-la completamente. Mais do que os pomares, mais do que a fazenda, mais do que qualquer coisa. À medida que a luz do sol da tarde filtrava pelas flores de macieira acima deles, lançando sombras salpicadas em suas formas entrelaçadas, Mia sentiu uma sensação de paz se instalar sobre ela. Quaisquer desafios que enfrentassem, os esquemas contínuos de James, a recuperação de Ethan, construir uma vida juntos, eles os enfrentariam como uma família. Uma família formada não por obrigação ou necessidade, mas pela força, mais poderosa de todas, o amor que esperara pacientemente nas sombras, finalmente entrando na luz. 3 meses se passaram em um turbilhão de felicidade para Mia. O verão chegou à fazenda Blackwood, trazendo consigo longos dias dourados, cheios de trabalho, amor e risos. Tyler prosperou no ambiente espaçoso, passando seus dias explorando a propriedade, ajudando Rosa na cozinha ou sentado ao lado de Ethan enquanto ele trabalhava em seu escritório, colorindo silenciosamente enquanto o homem que ele agora adorava administrava os negócios da fazenda. A recuperação de Ethan continuou em ritmo constante. A sensação em suas pernas havia progredido de um formigamento ocasional para uma sensação mais consistente, e com sessões diárias de fisioterapia, ele havia começado a recuperar o movimento limitado em sua perna esquerda. Você está se esforçando demais, Mia advertiu uma tarde enquanto o ajudava em seus exercícios. O suor engomava sua testa, enquanto ele se concentrava em mover o pé através da resistência da faixa de terapia. Não o suficiente, ele resmungou, determinação gravada em seu rosto. O Dr. Henderson diz que se eu continuar melhorando neste ritmo, posso estar pronto para a cirurgia corretiva no outono. E se você se machucar exagerando, você atrasará sua recuperação em meses, ela lembrou,
abaixando gentilmente sua perna de volta ao tapete. Chega por hoje. Ordem do médico. Ethan resmungou, mas permitiu que ela o ajudasse a voltar para sua cadeira de rodas. Você é uma chefe exigente, Matthews. Alguém tem que ser. Ela respondeu com um sorriso, inclinando-se para beijá-lo rapidamente. Caso contrário, sua teimosia seria o fim de você. Apesar de suas preocupações, com sua insistência em se esforçar demais, Mia não pôde deixar de se surpreender com seu progresso. O homem amargo e raivoso que ela conhecera meses atrás havia sido substituído por alguém cheio de propósito e esperança. Ele passava mais tempo ao ar livre agora, muitas vezes fazendo com que Margaret ou um dos trabalhadores da fazenda empurrassem sua cadeira de rodas pelos campos para que ele pudesse inspecionar as plantações e verificar as operações. Ele compareceu a leilões de gado, reuniu-se com distribuidores e até mesmo lidou com um confronto com James, quando seu irmão fez outra tentativa de influenciar o conselho. Ele recuou por enquanto. Ethan disse a ela depois daquela reunião. Particularmente tensa. Mas ele não está desistindo. Nós também não, Mia o assegurou apertando sua mão. Nós. A palavra veio tão naturalmente agora. Em algum momento eles haviam se tornado uma unidade. Uma família em tudo, exceto no nome. Mia ainda mantinha seu papel como cuidadora oficial de Ethan, mas as linhas haviam se desfocado. Seu relacionamento havia se aprofundado, fortalecido por desafios compartilhados e momentos silenciosos de alegria. Um desses momentos aconteceu em uma noite quente de julho. Mia havia colocado Tyler na cama depois de um dia exaustivo, nadando na lagoa e brincando de pega-pega com as crianças do vizinho que haviam vindo visitar. Ela encontrou Ethan na varanda, observando os vagalumes começarem a emergir enquanto o crepúsculo se instalava na fazenda. Um centavo para seus pensamentos? Ela perguntou, acomodando-se no balanço ao lado dele. Eu estava pensando em como minha vida mudou desde que você veio aqui, ele respondeu, tomando sua mão na dele. 6 meses atrás, eu pensei que minha vida havia acabado. Agora, ele gesticulou para a cena pacífica diante deles. Agora eu não vejo a hora de ver o que cada novo dia traz. Essa é uma grande mudança de coração, Sr. Blackwood, ela provocou gentilmente. Tudo graças a uma cuidadora teimosa que se recusou a me deixar mergulhar na tristeza, ele respondeu, levando sua mão aos lábios. E seu filho que ama dinossauros, que me lembra diariamente como encontrar alegria nas coisas simples. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, observando as estrelas começarem a aparecer no céu que escurecia. Eu liguei para a agência hoje, Ethan disse. De repente, agência? Mia questionou confusa. A agência de saúde que te enviou para mim. Eu disse a eles que não precisamos mais dos serviços deles. Mia sentou-se mais ereta, seu coração batendo forte de repente. O quê? Por que você faria isso? Porque eu não quero que você seja mais minha cuidadora, Mia. Seus olhos encontraram os dela firmemente. Eu não entendo. Um medo frio a agarrou. Ela havia feito algo errado? Ela havia cruzado uma linha em seu relacionamento que o deixava desconfortável. Estou contratando um fisioterapeuta profissional para vir 3 vezes por semana, ele explicou. Para minha recuperação contínua. Mas eu não preciso de uma cuidadora, eu preciso... Do quê? Ela sussurrou quando ele fez uma pausa. De uma parceira, de uma esposa. Ele pegou em seu bolso e retirou uma pequena caixa de veludo. Se você quiser. A respiração de Mia falhou quando ele abriu a caixa para revelar um anel de diamante deslumbrante. Não era ostentatório ou chamativo, mas elegante e atemporal. Exatamente o que ela teria escolhido. Ethan, ela respirou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei que não foi muito tempo, ele apressou-se. E se você acha que é muito cedo, eu entendo. Mas, Mia, eu te amei por anos de longe. Agora que finalmente te tenho em minha vida, não quero perder mais um momento. Quero construir uma vida com você e Tyler. Quero que sejamos uma família, oficialmente. Sim, ela disse simplesmente, seu coração cheio demais para palavras elaboradas. Sim, Ethan, eu vou me casar com você. Seu rosto se abriu em um sorriso radiante, enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Ficou perfeito.
Como você soube meu tamanho? Ela perguntou, admirando a maneira como o diamante pegava a última luz do dia. Era da minha mãe, ele explicou. Margaret me ajudou a ajustar o tamanho. Ela pegou um de seus outros anéis de sua caixa de joias para obter a medida. Esperto, Mia riu. Depois ficou séria quando o significado a atingiu. O anel da sua mãe, Ethan, você tem certeza? Essa é uma peça tão especial da história de sua família. Nunca tive tanta certeza. De nada, ele respondeu. Minha mãe teria te amado, Mia. Ela teria ficado radiante ao ver seu anel em seu dedo. Mia inclinou-se para a frente e o beijou profundamente, derramando todo o seu amor e gratidão no contato. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Quando devemos contar a Tyler? Ela perguntou. Na primeira coisa de amanhã. Ethan sugeriu. Embora eu tenha a sensação de que ele já sabe que algo está acontecendo. Ele me ajudou a escolher a caixa. Que espertinho, Mia riu. Não admira que ele tenha insistido tanto em ir para a cama sem suas 3 histórias de hora de dormir de costume hoje à noite. Eles passaram o resto da noite fazendo planos. Uma pequena cerimônia no pomar, talvez em setembro, quando as maçãs estivessem amadurecendo. Apenas familiares e amigos próximos. Tyler seria o pajem, claro. Margaret e Rosa já estavam se preparando para ajudar nos preparativos, tendo guardado o segredo por semanas. Nunca fui tão feliz, Mia confessou enquanto ele a levava para seu quarto mais tarde naquela noite. Embora tivessem se tornado íntimos em seu relacionamento, eles haviam concordado em manter quartos separados até se casarem, em parte para o bem de Tyler e em parte porque parecia certo honrar essa tradição. Este é apenas o começo, Ethan prometeu, beijando-a mais uma vez antes que ela entrasse em seu quarto. Fiéis ao plano, eles contaram a Tyler no café da manhã na manhã seguinte. Sua reação foi tudo o que eles esperavam. Pura excitação. Isso significa que Ethan será meu pai agora? Ele perguntou, seus olhos arregalados. Se você quiser, Ethan respondeu cuidadosamente, procurando a orientação de Mia. Ethan será seu padrasto, Mia explicou. Mas ele te ama muito, assim como um pai. Posso te chamar de pai? Tyler perguntou diretamente a Ethan, com a inocência simples da infância. Os olhos de Ethan ficaram suspeitamente brilhantes. Eu me sentiria honrado, amigo, mas só se você se sentir confortável com isso. Ok, pai. Tyler testou a palavra. Depois abriu um sorriso enorme. Eu gosto. As próximas semanas foram um turbilhão de atividades enquanto eles se preparavam para o casamento e a próxima cirurgia de Ethan. O Dr. Henderson havia confirmado que ele estava progredindo excepcionalmente bem e provavelmente seria um bom candidato para o procedimento que poderia ajudá-lo a andar novamente. Mesmo que não funcione completamente, Ethan disse a Mia uma noite enquanto eles revisavam os relatórios do médico. Apenas ter mais mobilidade faria tanta diferença. Eu te amo de qualquer maneira, ela o assegurou, descansando, a cabeça em seu ombro. Com cadeira ou sem cadeira? Eu sei que você faz, ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. Mas eu quero dançar com você no nosso casamento. Dançar de verdade, não apenas balançar na minha cadeira de rodas. A data da cirurgia foi marcada para 2 semanas após o dia do casamento planejado. Era uma jogada arriscada. Se algo desse errado durante a operação, poderia lançar uma sombra sobre o início de sua vida de casados. Mas Ethan estava determinado e Mia apoiou sua decisão. À medida que o casamento se aproximava, Mia se viu mais ocupada do que nunca. Entre ajudar Ethan com sua terapia, planejar a cerimônia e acompanhar a energia sem limites de Tyler, ela mal tinha tempo para respirar. Mas era um tipo de ocupação feliz, cheia de propósito e amor. Então, uma semana antes do casamento, James voltou. Mia estava na cozinha com Rosa discutindo o cardápio da recepção quando Margaret entrou correndo, sua postura geralmente calma visivelmente abalada. James está aqui, ela anunciou, com advogados. O estômago de Mia caiu. Onde está Ethan? Em seu escritório. Eles estão lá dentro agora. Sem dizer uma palavra, Mia apressou-se para encontrar seu noivo, a preocupação roendo-a. Que novo! Esquema James havia planejado desta vez?
Ela encontrou a porta do escritório de Ethan fechada, vozes alteradas audíveis de dentro. Em vez de interromper, ela esperou no corredor, andando ansiosamente. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta se abriu e James saiu, seguido por 2 homens de aparência severa e ternos caros. James parou bruscamente ao vê-la. Ora, ora, se não é a futura noiva, disse ele, a voz escorrendo sarcasmo. Aproveitando o dinheiro do meu irmão, o anel parece caro. Era da sua mãe, respondeu Mia calmamente, recusando-se a cair na armadilha. Algo brilhou no rosto de James. Surpresa, talvez, ou um vislumbre de emoção genuína rapidamente suprimida. Como apropriado, disse ele por fim, e então passou, por ela com seus advogados a reboque. Assim que eles saíram, Mia correu para o escritório e encontrou Ethan sentado atrás de sua mesa, o rosto pálido mas composto. — O que aconteceu? Perguntou ela, indo até o lado dele. — O que ele queria? — Ele está processando para controlar a empresa, explicou Ethan, a voz tensa, afirmando que eu estou fisicamente inapto para gerenciar as operações e que minhas decisões desde o acidente prejudicaram o valor para os acionistas. — Ele não pode fazer isso, protestou Mia. O conselho já rejeitou esse argumento. Isso é diferente. Ele vai ao tribunal tentando convencer um juiz a aplicar a cláusula no testamento do meu pai sobre incapacidade. Ethan passou a mão pelos cabelos em frustração. É uma aposta arriscada, mas poderia nos envolver em batalhas legais por meses, talvez anos. Por que agora? Por que uma semana antes do nosso casamento? Para arruiná-lo, imagino, respondeu Ethan friamente. Ou para me pressionar a fazer um acordo. Ele ofereceu um compromisso. Se eu concordar em vender os pomares do leste para os amigos dele que são incorporadores, ele retirará o processo. Os pomares onde vamos nos casar. Mia sentiu-se mal. Ele está tentando tirar tudo o que importa para você. Para nós, corrigiu Ethan tomando sua mão. Mas ele não vai conseguir. Já liguei para nossos advogados. Eles estão confiantes de que o caso dele é fraco, especialmente considerando meu progresso médico e o apoio contínuo do Conselho. Apesar de suas garantias, o processo lançou uma sombra sobre os preparativos do casamento. Mia tentou manter uma atitude positiva pelo bem de Tyler, mas o estresse estava afetando tanto ela quanto Ethan. 3 dias antes da cerimônia, Mia estava arrumando flores na sala quando ouviu o som de um carro subindo à entrada. Olhando pela janela, ela se surpreendeu ao ver a Sra. Harrington, a membro idosa do conselho que havia apoiado Ethan tão firmemente na reunião anterior. — Mia, querida. A mulher mais velha a cumprimentou calorosamente quando Margaret a mostrou. Para dentro. — Espero não estar atrapalhando. Ethan está disponível? — Ele está descansando, explicou Mia. A sessão de terapia desta manhã foi particularmente intensa. — Então talvez eu possa falar com você, sugeriu a Sra. Harrington. É sobre o processo de James. Mia a levou para a sala de estar, a ansiedade fervilhando em seu estômago. Algo aconteceu? Ainda não, mas pode acontecer. A Sra. Harrington acomodou-se em uma poltrona, arrumando a saia com precisão experiente. Conheço a família Blackwood há mais de 40 anos. Eu estava lá quando Ethan nasceu. Quando James chegou 2 anos depois, eu amava muito os pais deles. Ethan diz que você era a amiga mais próxima do pai dele, disse Mia. Eu era. É por isso que sinto que devo me envolver agora. A mulher mais velha fixou Mia com um olhar penetrante. James sempre foi ambicioso, disposto a quebrar regras para conseguir o que quer. Mas este processo ultrapassa os limites. Ele está disposto a destruir a felicidade do irmão por ganância. Você pode ajudar a pará-lo? Perguntou Mia esperançosamente. Talvez. Veja bem, antes de Henry Blackwood morrer, o pai de Ethan e James, ele me confiou certos documentos, informações que ele esperava que nunca fossem necessárias, mas que ele preservou por precaução. A Sra. Harrington pegou na bolsa e retirou um envelope lacrado. Isso contém evidências de irregularidades financeiras na administração de um fundo de investimento familiar, por James há vários anos. Nada de criminoso, mas certamente antiético.
Henry encobriu para proteger James, mas guardou a documentação caso James alguma vez ameaçasse a posição de Ethan na empresa. Mia olhou para o envelope em choque. E você acha que isso parará o processo? Tenho certeza disso. James valoriza sua reputação na comunidade empresarial acima de tudo. Isso a prejudicaria irreparavelmente. Ela colocou o envelope na mesa de centro entre elas. Deixo para você e Ethan decidirem se devem usá-lo. Mantive minha promessa a Henry, preservando essas informações todos esses anos. Agora estou cumprindo seu desejo de proteger Ethan, dando-o a você. Depois que a senhora Harrington foi embora, Mia ficou sentada por muito tempo olhando para o envelope. Quando Ethan acordou de sua soneca, ela o mostrou a ele, explicando a visita da mulher mais velha. Eu nunca soube, disse ele suavemente depois de examinar o conteúdo. Papai nunca me contou sobre isso. O que você vai fazer? Perguntou Mia. Ethan ficou quieto por um longo momento, perdido em pensamentos. Marcar uma reunião com James, disse ele finalmente. Amanhã. A reunião ocorreu no escritório de Ethan. Mia insistiu em estar presente, ficando apoiadora atrás da cadeira de rodas de Ethan enquanto James entrava, parecendo confiante. Seja breve, disse James, verificando seu relógio caro. Tenho uma reunião com meus advogados em 1 hora. Tenho uma proposta para você, respondeu Ethan calmamente. Você retira este processo permanentemente, e eu não divulgo esses documentos. Para o conselho. Ele deslizou o envelope pela mesa. A expressão de James mudou de presunçoso para chocado, enquanto ele revisava o conteúdo. Onde você conseguiu isso? Exigiu ele, o rosto ficando pálido. Importa? São autênticos como... Você bem sabe. Isso é chantagem, disse James, a voz tremendo de raiva. Não, é um irmão tentando proteger sua família. Tanto de ameaças externas quanto de seus piores impulsos, respondeu Ethan. Papai encobriu isso porque te amava, James. Ele guardou esses documentos porque me amava. Você realmente usaria isso contra mim? Perguntou James, dor genuína piscando em seu rosto. Eu não quero, respondeu Ethan honestamente. Mas eu vou se você me forçar. Isso tem que parar, James. Os processos, os ataques constantes, as tentativas de vender partes do nosso legado familiar para lucro rápido, tudo isso. James olhou para os documentos por um longo momento, depois para seu irmão. Pela primeira vez, Mia achou que viu um vislumbre de arrependimento em seus olhos. Nunca foi suposto ser assim, disse ele em voz baixa. Depois do acidente, eu achei que você precisaria de ajuda para administrar as coisas, que você receberia minha participação. Em vez de pedir, você tentou tomar o controle, Ethan apontou. Você viu minha lesão como uma oportunidade, não como uma tragédia familiar. Eu estava errado, admitiu James, as palavras claramente difíceis para ele. Sobre muitas coisas. Seu olhar se voltou para Mia. Inclusive você. Eu pensei que você estava atrás do dinheiro dele. Eu amo seu irmão, disse Mia simplesmente. O homem, não sua riqueza. Então eu cheguei a perceber. James pegou os documentos e os devolveu a Ethan. Você não precisa disso. Eu vou retirar o processo sem condições. Os irmãos se olharam, anos de rivalidade e desentendimento pairando entre eles. Venha para o casamento, disse Ethan de repente. Seja meu padrinho, como sempre planejamos quando éramos crianças. Surpresa se registrou no rosto de James, seguida por algo que parecia suspeitamente como lágrimas em seus olhos. Você ainda me quer lá depois de tudo? Você é meu irmão, disse Ethan simplesmente. Nós somos família, apesar de tudo. James acenou com a cabeça, incapaz de falar por um momento. Eu ficaria honrado. Ele finalmente conseguiu dizer. Depois que ele saiu, Mia envolveu os braços em volta dos ombros de Ethan por trás. Isso foi generoso da sua parte, murmurou ela. A vida é muito curta para ressentimentos sem fim, respondeu ele, levantando a mão para cobrir as mãos dela com as dele. Meu acidente me ensinou isso, se nada mais. 3 dias depois, sob o dossel das macieiras em plena glória do fim do verão, Mia e Ethan trocaram votos cercados por amigos e familiares. Tyler estava orgulhosamente ao lado de Ethan, segurando cuidadosamente os anéis em uma pequena almofada.
James, fiel à sua palavra, atuou como padrinho, seu comportamento cínico habitual suavizado por emoção genuína ao ver seu irmão prometer sua vida à mulher que amava. Ethan permaneceu em sua cadeira de rodas para a cerimônia, mas durante a recepção, com a ajuda de James de um lado e do Dr. Henderson do outro, ele ficou de pé para sua primeira dança. Não era a mobilidade total que ele esperava, e isso exigiria a cirurgia iminente e mais meses de terapia, mas foi o suficiente para abraçar Mia enquanto eles balançavam suavemente ao som da música, seus corações batendo como um só. Feliz, ele sussurrou em seu cabelo. Mais do que eu jamais imaginei ser possível, respondeu ela, levantando o rosto para seu beijo. Mais tarde, quando a noite caiu e as lanternas foram acesas em todo o pomar, Mia se viu sentada com Tyler em um cobertor de piquenique, observando Ethan conversar com os convidados por perto. Seu filho se encostou nela, cansado, mas feliz. "Este é nosso final feliz, mamãe?" ele perguntou, sufocando um bocejo. Mia sorriu, passando a mão pelos cabelos dele. "Não o fim, querido, apenas o começo. Temos muitos anos felizes pela frente." "Como uma família", acrescentou Tyler com certeza. "Sim", ela concordou, encontrando o olhar de Ethan do outro lado da reunião. Ele sorriu para ela, um sorriso cheio de amor, promessa e planos futuros. Como uma família. 2 semanas depois, Mia estava sentada na sala de espera do hospital durante a cirurgia de Ethan, a pequena mão de Tyler agarrada firmemente à dela. James também estava lá, tendo prolongado sua estadia para apoiá-los durante o procedimento. "Ele vai ficar bem", James a assegurou durante as longas horas de espera. Ethan sempre foi o forte. Quando o médico finalmente apareceu, sua expressão lhes disse tudo antes mesmo que ele falasse. "A cirurgia foi bem sucedida", anunciou ele com um sorriso. "Será um longo processo de recuperação, mas estou cautelosamente otimista de que Ethan recuperará significativa mobilidade." Alívio inundou Mia. Não porque importava para ela se Ethan andaria novamente. Ela quis dizer quando disse que o amava de qualquer maneira, mas porque ela sabia o quanto isso significava para ele. Na sala de recuperação, ela sentou-se, ao lado de sua cama, segurando sua mão enquanto ele entrava e saía da consciência. "Funcionou?" ele murmurou, ainda grogue da anestesia. "Correu perfeitamente", ela o assegurou. "Mas você tem meses de trabalho árduo pela frente." "Vale a pena", murmurou ele, apertando fracamente a mão dela. "Por você, por Tyler, para o nosso futuro." 6 meses depois, numa fresca manhã de Saint-Sampol, inverno, Mia estava parada na janela da cozinha observando Ethan caminhar lentamente pelo quintal, apoiado em uma bengala. Tyler dançava ao redor dele, apontando rochas e gravetos interessantes, com o entusiasmo sem fim da infância. A recuperação havia sido desafiadora. Sessões dolorosas de terapia, dias de frustração quando o progresso parecia estagnar, momentos de dúvida de que ele jamais recuperaria a mobilidade que os médicos haviam prometido. Mas por meio de tudo isso, Mia havia estado ao lado dele, encorajando, apoiando, amando-o a cada passo. "Eles vão pegar um resfriado lá fora sem casacos", comentou Margaret, vindo se juntar a ela na janela. "Mais 5 minutos e eu o chamo para entrar", Mia prometeu, incapaz de tirar os olhos da visão de seu marido e filho, sua respiração formando nuvens no ar frio enquanto riam juntos. De mãe solteira, financeiramente desesperada, a esposa, amada. De paciente amargado e paralisado, a marido curado e esperançoso. A vida os havia levado em jornadas inesperadas, apenas para uni-los quando mais precisavam um do outro. Como se percebendo seus pensamentos, Ethan olhou para a janela e sorriu para ela, levantando a mão em um aceno. Mia acenou de volta, seu coração transbordando. Ela havia chegado à fazenda Blackwood para ganhar a vida, desesperada para prover para seu filho. Em vez disso, ela havia encontrado cartas de amor escondidas por anos, um homem que a amava de longe e a família com que sempre sonhara, mas nunca pensou que encontraria. Não apenas uma vida, mas uma vida plena, rica e transbordante de amor.